Eu noto hoje, meus queridos irmãos e irmãs, que existem muitos cristãos que se sentem ligados a uma igreja local. Às vezes até mesmo a um determinado líder daquela igreja local. Sentem que a sua identidade está fortemente relacionada com aquela comunidade, com aquele grupo, com aquele líder, com aquele pastor, com alguém assim. De tal forma que quando essas pessoas são tiradas daquele contexto por mudarem, por acontecer alguma coisa, muitas vezes se sentem confusos, perdidos, não encontram uma igreja que seja como aquela de onde saíram ou coisa que o valha. O nosso vínculo, a nossa união primária é com Cristo, não é com a igreja. Nós estamos na igreja porque estamos em Cristo. A minha identidade é uma identidade em Cristo. E é a partir desse relacionamento que eu, então, me vejo, me entendo, não só como cristão, como uma pessoa, um indivíduo, mas também me vejo e me entendo na comunhão do corpo de Cristo. Muitas pessoas se frustram e muitas pessoas abandonam a fé, abandonam a comunhão cristã por causa dos inúmeros problemas, das inúmeras dificuldades que sempre surgem nas nossas relações comunitárias ou institucionais. Mas esse não é o problema é que muitos que se frustram, se cansam, se exaurem, abandonam, têm o seu vínculo, a sua identidade não em Cristo. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O princípio é um princípio trinitário. Ele envolve o mesmo relacionamento que o Pai e o Filho gozam eternamente. Nós participamos desse mesmo relacionamento. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que torna esse relacionamento real e possível. A minha identidade está em Cristo. Quinta-feira a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Então, veja bem, não é a sua igreja local, não é esse ou aquele pastor. Há um tempo atrás, muitos se sentiam identificados com uma denominação, tinham até um certo orgulho. Nos últimos anos, nas últimas décadas, o papel das nossas denominações vem enfraquecendo, mas cresce o papel das comunidades locais. Há uns anos atrás, eu estava numa cidade no sul do país, falando num encontro, e depois de uma das noites de palestra, um jovem casal me procurou, e pedindo algum tipo de ajuda, porque estavam confusos, eles tinham saído de uma grande cidade aqui do Brasil, de uma grande igreja, e foram transferidos pela empresa para uma região pequena no sul. E o que me chamou a atenção é que esse jovem me disse assim: olha, pastor, a gente está acostumado com uma grande igreja. Olha, o pregador, eu não vou citar nomes, é claro, olha, nós estamos acostumados, a expressão que ele usou foi assim, com pregadores top, e com louvor top. E nós estamos aqui agora e nós não conseguimos nos identificar com essa igreja. Eu olhei para ele, é claro, não disse assim, né? Mas falei, meu irmão, o seu pregador top, a sua igreja top, com o seu louvor top, não te ajudou em nada. Né? E não resolveu nada a sua vida. Você não foi chamado para isso. Não se trata disso. A minha identidade não é essa. Eu sou a videira, disse Jesus. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecer em vocês, vocês darão muitos frutos. E por fim, Jesus então afirma que todos os que crerem nele farão as obras que ele faz.
outras maiores. Darão frutos, muitos frutos. Mas é importante notar que, sem mim, nada podeis fazer. Valeria a pena você pensar um pouco nos frutos que você tem produzido na sua vida. Que frutos são esses? É claro que tem muitas coisas que a gente faz que são boas, são úteis, mas elas são comuns. Se você for noutras instituições, associações, noutros programas, talvez inclusive noutras religiões, você vai encontrar também pessoas responsáveis, você vai encontrar pessoas que dedicam tempo, dinheiro, etc., etc., para fazer alguma coisa em prol daquela religião, ou daquele projeto, ou daquilo que fazem, etc. Há muita coisa que nós fazemos nas nossas igrejas, talvez a maioria delas, que são feitas noutras religiões, noutras associações, talvez muda o formato, muda a linguagem, muda algumas coisas, mas elas são boas. Elas são úteis, elas são boas, elas dão um certo sentido à vida institucional. Mas a pergunta é, o que é que nós temos feito que é fruto, é resultado dessa união com Cristo? Isso que só Ele pode fazer. Isso que sem Ele não acontece, jamais aconteceria. De que maneira nós temos aberto os olhos de muitos que encontram-se hoje cegos? E eu não preciso me referir apenas às pessoas fisicamente cegas. Jesus apresentava sinais do reino que viria, trazendo dignidade para as pessoas que haviam perdido a sua dignidade, trazendo vida para aqueles que estavam mortos. E Jesus diz, olha, agora porque eu vou para o Pai, vocês vão fazer coisas iguais e maiores. Nós somos chamados para seguir fazendo a obra de Cristo. A mesma coisa. Não é suficiente sermos responsáveis apenas. Não é suficiente sermos cristãos comprometidos apenas. Não é suficiente darmos 10% do que ganhamos para a obra da igreja apenas. Tudo isso é bom, tudo isso é necessário, mas isso pode ser que não represente algo que sem Jesus você jamais faria. O que você tem feito? Ou de que maneira os seus relacionamentos são estruturados, de maneira que você olha e fala, isso aqui somente o Espírito Santo poderia fazer, eu não faria. Isso não diz respeito a mim. Há muitos anos atrás, um amigo que tem sido um mentor para mim, me ajudou a entender essas coisas, falando sobre dons. Mas isso não era o tema da sua aula, o tema era outro. Mas lá pelas tantas ele disse algo mais ou menos assim, se você deseja descobrir qual é o seu dom, não se preocupe em descobrir aquilo para o qual você é bom. Descubra aquilo para o qual você é fraco e ineficiente. Aquilo que você é bom, tudo bem, você é bom, use aquilo para servir a Deus. Mas dom, disse ele, não é isso. Dom é aquilo que Cristo vem e faz através de você, que você não seria capaz de fazer por si só. Isso é um dom. Às vezes eu vejo uns manuais para você descobrir seu dom, tipo aqueles questionários que aparecem em algumas revistas, e aí você vai marcando com X as perguntas, no final você soma, faz a pontuação e fala, meu dom é de mestre, meu dom é meio ridículo isso, né? Assim, cá para nós. Não sei, tem muita gente que acredita nisso. Pessoalmente eu tenho muita dificuldade, eu acho até um pouco patético. Mas dom não é isso.
dom é aquilo que aconteceu com os profetas, que aconteceu com os profetas. Todos os profetas que Jesus chamou diziam: eu sou gago, eu não sei falar, eu sou um peão, um cara da roça, quem sou eu para enfrentar reis e poderosos? Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros que nem os meus. Não houve nem um profeta que dissesse: olha, o senhor acertou na mosca, eu sou o cara, fiz o teste, era isso mesmo o meu dom. Não tinha. Todos os profetas foram homens que se apresentaram diante de Deus com a sua fraqueza. Eu não sirvo para isso. E Deus fez deles grandes profetas. Talvez, se você quer descobrir o seu dom, descubra primeiro a sua fraqueza. Descubra aquilo que você não consegue fazer naturalmente. E peça para Deus fazer por você. Talvez você não consiga amar determinadas pessoas. Ore. Talvez você não consiga renunciar muitas coisas na sua vida. O dom é aquilo que Deus faz, é aquilo que o Espírito faz, que sem Ele não adianta a gente tentar, que a gente não consegue. Palavra e Espírito são essas duas coisas. Se a palavra habita em nós, nós habitamos em Cristo e Cristo em nós. Se a palavra dele permanece em nós, nós permaneceremos nele, e ele e o Pai virão e farão em nós a sua morada. Mas essa palavra não é apenas o exercício do nosso intelecto. Essa palavra, ela adquire vida pelo poder do Espírito. E ela faz em nós e por nós o que nós não somos capazes de fazer. Isso nos ajuda a entender que a igreja é essa comunidade da palavra e do Espírito. Debruce nela. Se você é pastor, dedique-se a ensinar o seu povo palavra de Deus. Vamos orar? Deus bendito, te agradecemos, porque o Senhor nos convidou e nos chamou para participarmos dessa comunhão, desse relacionamento glorioso, único, que o Senhor tem com o seu Filho amado, Jesus Cristo. Queremos te agradecer porque, por meio da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, nós fomos incluídos, todos aqueles que creem em Jesus Cristo foram incluídos nessa comunhão pelo poder do Espírito Santo e pela presença viva da Tua Palavra. Ó Deus, queremos guardar a Tua Palavra e amá-la. Queremos, ó Deus, que ela molde o nosso pensamento, que ela molde e transforme os nossos afetos. Queremos, ó Deus, que ela molde e mude as nossas perspectivas. Queremos, ó Deus, viver a partir da realidade que ela nos revela, do mundo para dentro do qual ela nos convida. E que Teu Espírito torne isso real, torne isso possível, poderosamente real e vivo em cada um de nós. É o que te pedimos, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.